Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 109. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 15 e 16, além do Salmo 60 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 15 e 16. Samuel disse a Saul: O Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telém. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: Retirai-vos, separai-vos dos amalecitas. Não suceda que eu vos envolva com eles, no massacre. Porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Sur, que está ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e voltou todo o povo ao interdito, passando-o a fio de espada. Mas Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo o que havia de melhor. Não quiseram voltá-los ao interdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe: Mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos, e esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, voltamo-lo ao interdito. Samuel disse-lhe: Basta, vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel: Por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem, te havia dito que voltasse ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei ao interdito os amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, à guisa de primícias do interdito, para sacrificá-los ao Senhor, teu Deus, em Gálgala. Samuel replicou-lhe: Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria, pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Saul disse: Pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora, peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou pela ponta do manto, e ele se rasgou. Samuel disse-lhe: Assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: Pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para eu adorar o Senhor teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel,
privou as mulheres de seus filhos. Agora é tua mãe, que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor, em Gálgala. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para a sua casa, em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo. Vai, envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir? Se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro, inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Venham oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Rosama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que ele disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: Estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: Vamos, unge-o. É ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: Eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa. E, quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul. Procurai-me um bom músico e trazei-mo. Um dos servos declarou: Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar muito bem. É valente e forte, fala bem, tem um belo rosto, e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros a Jessé para dizer-lhe: Manda-me o teu filho Davi, o pastor. Jessé tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho e um cabrito, e mandou esses presentes a Saul, por seu filho. Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele. Saul afeiçoou-se a Davi e o fez seu escudeiro. Mandou então dizer a Jessé: Peço-te que deixes Davi a meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado, e o espírito mau o deixava. Salmo 60, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, de Davi. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei à minha oração. Dos confins da terra clamo a vós, quando me desfalece o coração. A vez de me elevar sobre um rochedo e me dar descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo, e me abrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, ó meu Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele, na presença de Deus eternamente. Dai-lhe por salvaguarda vossa graça e fidelidade. Assim, cantarei sempre o vosso nome, e cumprirei, todos os dias, os meus votos. Muito bem, recordando então qual é a maior dificuldade de Saul, é a sua vaidade. A vaidade não é apenas pensar que você está belo. A vaidade não é apenas ficar obcecado com sua própria aparência. A vaidade no coração é uma preocupação constante com o que as outras pessoas pensam sobre mim. Nós devemos ser sensíveis ao que as outras pessoas pensam, mas a vaidade está sendo desordenadamente preocupada com esse pensamento. Mais uma vez, o rei Saul, que vai à luta contra os amalequitas, ele é instruído a destruir tudo, o rei, o povo, os animais. Então, o que Saul faz? Bem, ele certamente destrói as pessoas, mas ele poupa o rei.
Saul pega também o melhor dos animais e usa a desculpa de sacrificá-los a Deus para mentir sobre por que os levou. Isso é bastante notável. Lembre-se das leituras anteriores que nos ensinaram como Deus deveria ser adorado. Quando pegamos o que queremos oferecer e fazemos disso o nosso presente, ao contrário de tomar o que Deus nos pede para fazer e simplesmente fazer. É muito claro que Deus nos pede para fazer uma coisa, mas é a única coisa que não queremos fazer. Estamos dispostos a fazer coisas muito mais difíceis em vez disso. Se Deus lhe diz para dar sacrificialmente em uma determinada área e você não quer, você está mais disposto a fazer outras coisas difíceis no lugar. Sabemos que Deus quer que façamos uma coisa, mas não queremos. Então fazemos coisas mais difíceis ainda para compensar isso. Isso é semelhante ao que Saul acabou de fazer junto com o povo de Israel. Deus lhe deu ordens para a destruição total das pessoas, rebanhos, animais. Saul decide não obedecer e mantém o que ele acha ser coisas boas como os animais e os dá a Deus em vez disso. Lembre-se do que Samuel diz hoje, que obedecer é melhor do que sacrificar. Uma das virtudes principais nossa é a obediência. Se você já teve a oportunidade de frequentar ou estudar sobre as comunidades religiosas, ou aprendeu algo sobre esses homens e mulheres, você percebe que eles conformaram seus corações e vontades ao coração e à vontade de Deus. O coração da santidade é, muitas vezes, a obediência. O que Deus me pediu para fazer, só vou fazer isso. O que Deus me disse para não fazer, é o que eu não vou fazer. É importante porque aqui estamos com o rei Saul, que mais uma vez perde o Espírito de Deus por sua desobediência e termina em uma catástrofe. Hoje também ouvimos Davi sendo ungido como rei. Estamos agora chegando à era de Davi. Deus escolherá outro que é segundo o seu coração. Nós ouvimos isso no episódio anterior. Samuel então é enviado até Jessé. Ele vê o filho mais velho, que é bonito, alto, régio, como o rei Saul. E Deus disse a Samuel que não seria ele. Não olhe para a sua aparência ou a altura de sua estatura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência externa, o Senhor olha no coração. Quando nos avaliamos ou nos apresentamos ao Senhor, podemos olhar de uma certa maneira do lado de fora, mas o que o Senhor deseja é um coração igual ao seu. O Senhor deseja um coração de obediência. O Senhor deseja que queiramos o que Ele quer. Queiramos escolher o que Deus deseja. Esse é o coração da santidade. Este é o coração de um homem ou uma mulher que é segundo o próprio coração de Deus. É difícil ser assim. É difícil obedecer quando não queremos. É difícil obedecer quando não entendemos. É difícil obedecer quando preferimos fazer outras coisas. É difícil ouvir Deus e responder. E é por isso que não podemos agir assim sem a graça de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.